Meus irmãos, graça e paz. Nós vamos então meditar na palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 9. Segundo livro dos Reis, no capítulo 9. Segundo Reis, capítulo 9. Nós vamos ler por partes e vou pedir a participação de vocês, lendo alternadamente com vocês, tá bom? Então, capítulo 9 do segundo livro dos Reis. Diz assim a leitura, irmãos: eu lerei os ímpares e vocês os pares. Iremos ler primeiramente do 1 até o 13. Do 1 ao 13. Leamos então alternadamente, assentados como vocês estão, mas com toda a reverência. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Toma o vaso de azeite, derrama-o-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungiste rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagens que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Porque farei à casa de Acabe como à casa de Jeroboão, filho de Nabate, como à casa de Baasa, filho de Aías. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos, mais uma vez, como povo do Senhor, estar reunido para te adorar, te glorificar, mas também para ouvir a tua voz. Fala conosco. Em especial, pedimos que o Senhor abençoe as crianças junto aos seus pais, para que possam também receber da porção da palavra do Senhor. Abre o entendimento a todos nós, pedimos e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo de política em nosso país, em eleições municipais, e muitas promessas nunca serão cumpridas. Mas é curioso que muita gente acredita. Mas é fácil falar de políticos. A gente pode falar deles porque eles erram muito claramente.
em suas promessas falsas, hipócritas. Mas será que nós também não fazemos promessas e não cumprimos? Será que muitas vezes nós deixamos de cumprir aquilo que prometemos? Infelizmente, este é um fato. Mas, em contraste a isso, aos políticos e às nossas promessas, a palavra de Deus, quando faz promessas ou quando faz profecias, ela nunca vai falhar. Ela cumpre cabalmente e firmemente tudo que foi profetizado. Como o Senhor Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. E veja, você nunca, mas nunca se sentirá enganado por confiar nas promessas de Deus. Portanto, é preciso que nós atentemos claramente para os ensinos da palavra do Senhor, porque ela não vai cair por terra. Pode demorar, mas ela vai se cumprir. Demorar no nosso contexto, para Deus ela acontece no tempo certo. Bom, o contexto aqui é que chegou o tempo do juízo sobre a casa de Acabe, ou a família de Acabe. E esse juízo foi deflagrado por iniciativa do profeta Eliseu. No capítulo anterior, Eliseu está ungindo Azael, que é o rei da Síria. Foi uma tarefa muito difícil para ele ungir, no capítulo 8, Azael. Ele vai diretamente a Damasco e unge Azael. Ele até chora olhando para Azael, porque ele vê o quanto mal Azael faria ao seu próprio povo, os israelitas. Mas era inevitável trazer juízo. E por isso Deus comissionou a Eliseu para que assim o fizesse. E no capítulo agora 9, a gente está vendo que Eliseu não vai ungir, não é ele que vai ungir Jeú como rei de Israel. Ele manda um dos discípulos do profeta. É provável que a razão disso é que Eliseu estava velho, muito velho, porque a próxima citação de Eliseu, quando aparecer neste livro, ele está morrendo. Ele ainda vai dar uma última profecia e vai morrer. Então é provável que ele está velho. Lembre-se que vários reis estão sendo substituídos, passando. E é claro que Eliseu não ficava lá na mesma idade, ele foi avançando em tempo, né? Isso dificultava que ele pudesse ungir a Jeú. Por isso que ele manda um dos seus jovens profetas. E ele vai, e ele precisava ser jovem para ser ágil, porque esse comissionamento envolvia uma conspiração, ou seja, de alguém que era subordinado ao rei, um capitão, e que precisava conspirar contra o seu rei. Porém, não ele não se autopromoveu para tanto, ele foi ungido para isso. Deus o comissionou, mesmo sendo ungido rei para poder matar a seu senhor, a família de Acabe, isso não seria uma tarefa fácil. E também quem profetizasse não poderia perder tempo, teria que profetizar e sair dali, porque o clima iria esquentar, como a gente vai ver aqui, e já viu, o clima vai esquentar por causa da tensão política e da perseguição e morte que haverá. Então veja que, se você lembrar, no capítulo 19, quando nós pregamos em 1 Reis, capítulo 19 de 1 Reis, lá tem que Deus, consolando Elias, que foi ameaçado por Jezabel, dizendo que a cabeça dele não ficaria sobre o seu pescoço até o outro dia, e Elias foge, deprimido, até pede a morte para si. E Deus o consola, trata ele, deixa ele dormir, ele alimenta, ele passeia, faz uma longa viagem, ele vê fenômenos da natureza, vento, terremoto, fogo, e depois Deus fala com ele num cicio suave e tranquilo, dizendo que ele iria ungir no seu lugar a Eliseu, iria ungir Azael, rei da Síria, e iria ungir o Jeú, rei de Israel. Veja que essa foi a promessa de Deus. Só que vocês lembram que Acabe, quando fica sabendo do juízo de Deus, Acabe implora a Deus, ele jejua a Deus, ele fica para baixo. E Deus, surpreendentemente, resolve atender Acabe, né? Deus é misericordioso, atende a quem clama a ele e pede. Então, Elias tem que voltar lá e dizer, olha, porque você se arrependeu, o juízo não ficará sobre você, mas sobre a sua descendência. Então,
houve uma postergação do juízo para a descendência de Acabe. Pois bem, agora começa a cumprir esse juízo. Veja que, por causa do arrependimento de Acabe, Deus acrescentou alguns dias ainda o seu reinado e sua descendência. Porém, o juízo iria chegar porque essa família, mesmo tendo sentenças tão claras, os cumprimentos das profecias de Elias e também de Eliseus, eles não atentavam para a palavra do Senhor. Continuavam pecando. Então, o resultado não seria outro senão a palavra de Deus se cumprindo para juízo. Então, a palavra de Deus nunca falha. E aqui eu quero enfatizar, pode passar o tempo que passar. Eu vou enfatizar o tempo porque nós costumamos querer que Deus faça tudo em nosso tempo, mas Deus não faz as coisas em nosso tempo. Fará no dele. E ela nunca vai falhar. Por isso que Jesus passaram os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Não vai passar. Então a gente precisa, de fato. Este capítulo tem 3 cenas. A cena de Jeú sendo ungido rei, mesmo que no momento de conspiração. A cena de Jorão e Acasias, que são os 2 reis, são parentes, né, estão aparentados. Um vai visitar o outro porque um está doente e eles vão ser mortos. E a cena final da morte de Jezabel. São 3 cenas. Em cada uma dessas cenas é enfatizado o cumprimento da palavra de Deus. Ou seja, cada cena apresentada está dizendo, está se cumprindo a palavra de Deus. Veja aí no verso 3, diz a expressão, assim diz o Senhor. No verso 6, também tem a expressão, assim diz o Senhor. No verso 12, tem a expressão, assim diz o Senhor. Esses 3 primeiros versículos que eu mostrei, faz parte da primeira cena da unção de Jeú. Já no juízo sobre Jorão e Acasia, no verso 26, diz o Senhor 2 vezes. E depois diz, segundo a palavra do Senhor. E na última cena, a cena de Jezabel, no versículo 36 diz, esta é a palavra do Senhor. Então veja, a ênfase no cumprimento da palavra do Senhor. Portanto, por isso, eu quero então meditar com os irmãos sobre o tema, acredite na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Em primeiro lugar, pois ela já havia anunciado a unção de Jeú. Há muito tempo, né, como já falamos. Há muito tempo, a unção de Jeú foi anunciado para juízo sobre a casa de Acabe. Dá uma olhada do verso 1 a 3. Nós devemos acreditar na palavra de Deus, porque ela já havia anunciado, ou Deus já havia anunciado a unção de Jeú, e essa unção chega aí. Agora, no verso 1 a 3, nós temos um primeiro trechinho, um primeiro parágrafo deste trecho que nós escolhemos, que vai de 1 a 13. De 1 a 13 é a cena da unção de Jeú. Então, do versículo 1 ao 3 é o primeiro parágrafo dessa cena. Eliseu, então, o profeta, ele comissiona um dos seus jovens discípulos para que leve azeite a Ramote de Gileade. Aqui vem uma ligação muito intensa com o capítulo anterior. Vocês lembram que até no final do 1 Reis, Acabe faz um churrasco para Josafá e diz, olha, nós precisamos tomar Ramote de Gileade da Síria, porque eles tomaram, eles disseram que ia entregar, enfim, você vai comigo nessa empleitada de luta para tomar Ramote de Gileade, e Josafá concorda em ir. Só que isso foi desastre, né? Já começou sendo desastre ali para o próprio Acabe, onde ele iria morrer nessa luta. E depois seus filhos, o filho de Acabe, Jorão, insistiu nisso também, convidou Acasias, que é o descendente de Josafá, os 2 também para ir nessa mesma empleitada, né? Sem a aprovação de Deus, sem a bênção de Deus. E aqui, no capítulo anterior, nós vimos, Jorão é ferido nessa batalha. Então, a cidade de Ramote de Gileade estava cercada. Então, o exército de Jorão, que agora estava ferido, voltou para a casa de campo, que é Jezreel. Ele voltou para Jezreel para se curar, e ele deixou lá o seu exército. Dentre esse exército estava lá o comandante, o capitão Jeú. É para lá que Eliseu manda o seu jovem profeta. Diz, unja, e assim que ungir, encontre Jeú e unja ele secretamente. E diga, assim diz o Senhor, eu te porei como rei de Israel, e disse
a razão pela qual ele seria ungido. Só que é curioso que ele diz, foge. E aqui a gente fica sem saber por quê. Por que ele tem que fugir e sair correndo? A gente até já anunciou, mas eu cito aqui o fato aqui da unção secreta, de ser secreta, a câmara, né? Ele chama Jeú e numa câmara, como se fosse esse quarto aqui da sala do som, ou aqui a sala dos diáconos, ele chama e faz a revelação da palavra do Senhor secretamente. Eu cito aqui o Matthew Henry, que ele diz o seguinte, para que a confiança de Jeú na missão dele pudesse ser testada, né, quando ele não tinha nenhuma testemunha para testá-la, estar ele repentinamente animado para a tarefa seria prova suficiente de sua unção para ele. Ou seja, ele precisava acreditar na palavra de Deus sem testemunhas, né? Porque é muito fácil ser motivado quando pessoas escutam que você está sendo ungido. Você precisa acreditar mesmo sem ninguém para te testemunhar. A outra coisa é, de fato, para que ele estivesse motivado a essa unção, né? E agir como deveria. E aí, a cena seguinte, ou melhor, o trecho seguinte, o parágrafo seguinte, nessa primeira cena da unção de Jeú, vai do 4 ao 10. O jovem profeta, então, vai a Ramote de Gileade, fala a Jeú, primeiro ele chega, capitão, eu tenho uma notícia para te dar. Ele diz, qual de nós? Porque tinha muitos líderes lá. Ele disse, ao senhor, capitão. E então ele está cumprindo exatamente o que Eliseu mandou. Ele entra na câmara, unge a Jeú, e ele diz o propósito, você vai ferir como rei de Israel, vai ferir toda a casa de Acabe. Veja, irmãos, a palavra de Deus, e Deus é glorificado quando ele revela a nós por sua bondade e misericórdia todos os dias, mas Deus também é glorificado em juízo, quando ele determina juízo. Porque ele é justo, irmãos. Deus não é só glorificado quando determina bênção para nós, mas juízo sobre pecadores e até sobre nós também. Se ele determinar juízo sobre nós, ele será glorificado porque a palavra dele permanece fiel. E é curioso que aqui é dito o motivo, é vingar a casa de Acabe, mas especificamente Jezabel. Porque a gente viu que Jezabel comandava Acabe. Ele era um homem fraco. E ela comandava ele. E muitas vezes ele até voltava, se arrependia, como já citamos. Mas Jezabel não, ela se posicionava extremamente firme contra a religião do Senhor, contra o povo do Senhor, e matava os profetas do Senhor e os servos do Senhor que não eram profetas. Então havia sobre Jezabel um crime muito grande, e Deus diz que precisava prestar conta. E ele, principalmente não porque somente ela incutiu ou levou a religião, a adoração a Baal para dentro de Israel, mas principalmente porque havia matado os servos do Senhor. E aqui vem uma advertência muito grande, né? E um consolo para nós. Veja, este mundo há de perseguir os crentes. Vai perseguir. Até crentes, ou melhor, aqueles que se dizem crente que não é, perseguem os crentes que o são, verdadeiramente. E pensam que vão passar ileso. Não vão passar ileso. Haverá um tempo de cumprimento onde Deus vinga os seus profetas. Deus vinga o seu povo. O povo de Deus vai sofrer aqui perseguição. Mas quem persegue não vai passar ileso. Eu vou citar aqui, para que seja um pouco mais rápido, se você conseguir abrir e ler, pode fazê-lo. 2 Crônicas 36, 15 e 16, diz assim, o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra seu povo e não houve remédio algum. Olha que sentença dura, Deus contra seu povo, que não quiseram ouvir os profetas. Agora, isso não ficou no passado, remoto, muito remoto, mas também nos tempos de Jesus. Em Mateus 23, 37 a 38, o Senhor Jesus, falando sobre Jerusalém, Mateus 23, 37 a 38, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes
quis eu reunir os teus filhinhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora em diante não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Veja, irmãos, Jerusalém, que agora luta para voltar, né? Voltou em 1945, voltou um pouco antes, 1800 alguma coisa, mas em 45 se deu o retorno de Israel. Passou muito tempo, no ano 70 da era cristã, por causa de matar os profetas, de rejeitarem todos a palavra do Senhor. Os judeus que foram incumbidos de pregar a palavra do povo para o mundo, eles rejeitaram essa palavra e nem eles escaparam do juízo do Senhor. Eles foram espalhados pela humanidade por causa disso. O Senhor queria juntar, mas eles se rebelaram contra a palavra. Não há outra coisa senão o juízo de Deus sobre Israel que aconteceu, né? O maior exílio de Israel aconteceu no ano 70 da era cristã e só começou a voltar muitos anos depois, muitos séculos depois. Bom, mas isso também não ficou no passado de Jesus, no tempo de Jesus. Pelo contrário, o Senhor Jesus promete que vai vingar todos os que morreram por causa da sua palavra e do seu nome. Isso também para nós é um consolo, ao mesmo tempo que é advertência para aqueles que se levantam contra a palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 6, dentre tantas palavras de Apocalipse, que até que até aponta para essa profecia de Jeú, né, que ele teria que matar quem matou os profetas do Senhor. Eu vou citar uma das passagens. Apocalipse 6, 9 e 10 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, que aqui é Jesus abrindo o selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então essas almas aqui clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha aqui, que coisa curiosa. Haverá um clamor, há um clamor no céu das almas que morreram por causa da injustiça e por causa da palavra de Deus, clamando. Eles estão clamando, pedindo que Deus vingue. Porque, irmãos, a justiça de Deus é reta. Não é uma vingança desproporcionada, não, é reta. Ele pune a quem realmente fez a coisa errada, sobretudo com tanta chance, como avisando as pessoas para que se arrependessem, para que parasse de fazer o mal. E essas pessoas continuavam a fazer o mal, e aí não recebe senão o juízo de Deus. Então isso vai haver novamente. Quando Deus derrama o seu juízo sobre a terra, porque persegue a igreja que proclama a palavra do Senhor. É curioso que essa é uma grande divisão, uma das divisões de Apocalipse, né? Nós temos o mundo perseguindo a igreja, depois nós temos Deus perseguindo o mundo por perseguir a igreja. Então a palavra de Deus se cumpre. Então veja, terminando a sequência, toda a casa de Acabe seria exterminada. Curiosamente que diz lá, até os servos e escravos. Por que isso? Porque muitas vezes os servos já faziam parte da família e eles poderiam se levantar para perseguir, para tentar vingar a morte do seu senhor. Então toda a casa de Acabe seria exterminada. E exemplo disso, Jeú escuta, assim como a casa de Jeroboão, toda a casa, a dinastia de Jeroboão foi exterminada por não obedecer a palavra de Deus, pelo contrário, perseguir os crentes, perseguir o povo de Deus e perseguir a religião do Senhor. E também a casa de Baasa, que matou Jeroboão, a família de Jeroboão. Isso também é uma advertência para Jeú. Jeú estava sendo nomeado rei de Israel para que ele punisse aqueles que não obedeceram a palavra de Deus. Era bom que ele também atentasse para isso. Olha, eu preciso também obedecer para que eu e minha casa não seja exterminada, mas eu e minha casa devemos servir ao Senhor. Era uma advertência para ele. E, infelizmente, já podemos adiantar que ele não vai ouvir. Mas aí, a profecia termina dizendo que era para se cumprir a profecia de Elias, que os cães deveriam comer a carne de Jezabel e ela não seria enterrada. Será que o juízo de Jezabel seria pouco, irmãos? Eu fico imaginando se aqui na terra ela já recebeu juízo tão feroz, curtiu pouco, talvez aí, vamos dizer, 80 anos, não sei quanto tempo ela morre, mas é muito pouco tempo, eu até acho que 80 anos seria muito alto,
para aquela época, né? A expectativa de vida era bem menos. Digamos que tenha vivido aí uns 100 anos ou 60 anos. Será que valeu a pena viver no glamour de rainha, sendo esposa de uma rainha, sendo mãe de, sendo esposa de um rei, rainha, portanto, sendo mãe de um rei, e aí a rainha mãe, e sendo a mãe de um rei que era seu neto, né? Então, certamente viveu um tempo da corte com glamour, mas esse glamour termina e o juízo de Deus chega ao ponto dela não poder nem ser enterrada. Ainda sobre a cena de Jeú, nós vemos no versículo 11 ao versículo 13, mais um parágrafo, dizendo que Jeú volta e os seus companheiros militares expressam que aquele profeta diz que queria esse louco com você. É assim que o mundo vê os crentes que pregam a palavra de Deus. Nós somos loucos. Loucos por testemunhar e pregar a palavra do Senhor que é verdadeira. O mundo, muitas vezes, se vale pela força do seu braço, né? Eram soldados, capitães, e achavam que aquilo é que prevalece. Não, irmãos, o que prevalece não é a força do braço do homem, nem a sua inteligência, nem a sua glória. O que prevalece é a palavra do Senhor. Nós não somos loucos por seguir a palavra do Senhor. Pelo contrário, é sabedoria. E aí o Jeú diz, vocês conhecem bem a maneira de falar desse homem. Quer dizer, vocês conhecem como é que os crentes falam. Mas eles perceberam, provavelmente, que deve ter visto aí o óleo caindo sobre a cabeça, né? Cabeça molhada, aconteceu alguma coisa, não foi só uma fala. Ele volta com a cabeça ungida, com óleo. E disseram mentira. Pediram para ele dizer a verdade. Aí ele diz a verdade. Assim diz o Senhor. É curioso aqui, uma coisa importante. O mundo chama a gente de louco, mas eles vão testemunhar que a palavra que nós pregamos é verdadeira. Muitas vezes sobre eles, quando o juízo de Deus acontecer. Mas muitas vezes quando Deus assim confirma aquilo que havia dito, como confirmou a unção de Jeú. E aí o que é que eles fazem? Eles tiram suas capas, põem sobre os degraus e declara que ele é rei tocando trombeta. Veja que o louco não tem nada de louco. E uma verdade da palavra de Deus, né? Que coisa interessante. E a gente encerra esse ponto dizendo, irmãos, Deus é soberano para levantar quem quer para o cumprimento da sua palavra. Você pode dizer, mas meu Deus, uma conspiração, Deus está levantando um capitão para se rebelar contra seu Senhor. Você acha que de outra forma esse Senhor aceitaria sair do poder? Você acha que, não, eu realmente já fiz muita maldade, vou deixar outra dinastia me substituir? Muitas vezes Deus levanta gente até furiosa como Jeú, como a gente vai ver, para trazer juízo sobre aqueles que também são déspotas, ditadores e que não querem se arrepender. Então Deus é soberano e levanta quem quer para cumprimento da sua palavra. E Ele fará e faz isso em todo o tempo. Segundo lugar, irmãos, o tema da nossa mensagem é acredite na palavra de Deus, pois ela acredite na palavra de Deus, pois ela já havia anunciado a sentença sobre os dois reis, que no caso aqui é Jorão e Acasias. Vai do verso 14 ao 29. É a próxima cena, é a cena maior desse trecho que nós lemos. Vamos ler, eu quero pedir a você que leia comigo, já que nós não lemos esta cena, eu convido você para ler comigo alternadamente do verso 14 até o 29. Assim diz, eu lerei os pares agora, vocês os ímpares. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão.
Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, há paz? Respondeu Jeú: que tem tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. O atalaia deu aviso, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo segundo a palavra do Senhor. Levaram os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. Amém. Então, acredite na palavra de Deus, pois ela já havia anunciado a sentença sobre esses dois reis, Acasias e Jorão. Veja, em 2 Samuel, 2 Crônicas 22:7, nós lemos a última pregação antes desse texto, nós fizemos referência a este livro. 2 Crônicas 22:7 diz assim: foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Foram várias passagens que Deus tinha anunciado o juízo sobre Jorão e Acasias. Essa é mais específica, né, bem mais clara, por isso que a palavra de Deus estava se cumprindo, anunciando a sentença de morte sobre esses reis perversos, um filho de Acabe, o outro filho de Josafá. E aí eu cito Mateus Henrique que diz: pois aquele que escapou da espada de Hazael, como Jorão e Acasias, Jeú deveria matar. Eles escaparam da sentença de Jeú, de Hazael. O Jorão foi ferido, foi se recuperar lá na casa de campo dele, mas eles não escapariam de Jeú. Do versos 14 a 16, nós vemos um parágrafo aí, nessa cena, que é Jeú, então ele conspira, o texto é claro, há uma conspiração, não diminui as palavras, né? Isso aqui foi conspiração, mas é o jeito de Deus levantar um vingador contra a casa de Acabe. Ele estava em Ramote de Gileade, já explicamos por quê. Jorão e Jezreel, Jorão está em Jezreel, que é a casa de campo, tá? Se vocês lembram, a capital de Israel é Samaria, mas a casa de campo do rei, os reis tinham casa de campo, né? E era em Jezreel, para descanso, como nós temos hoje, casa de descanso de autoridades, isso acontece ainda hoje. Então ele foi para lá, essa casa tem
tem um palácio, aliás, tem ruínas desse palácio em Jezreel, existem as ruínas desse palácio suntuoso, enorme, que era para descanso, enfim. E ele foi para lá se descansar, Jorão, porque ele foi ferido pelos sírios. E Jeú, então ele sai e sai e pede para ninguém avisar, ele não deixa ninguém sair. Por quê? Se ele estava indo matar o rei, e toda aquela cena não poderia ser comentada, senão o plano de matar o rei, de conspirar contra o rei não daria certo. Ele disse, não deixa ninguém sair para avisar. Então Jeú vai para Jezreel, imagine como ele deve ter ido furiosamente, ele já era meio furioso, já era conhecido como alguém que manobrava o carro furiosamente. Desta feita deveria estar indo, como a gente diz, com sangue nos olhos, né? Furiosamente mesmo. E aí ele vai desta forma e ele chega a Jezreel, Jorão está de cama e Acasias foi lá para visitar, como a gente falou, exatamente também para juízo. Veja, Deus colocou os dois reis juntos, de duas dinastias diferentes, para trazer juízo sobre eles. A palavra de Deus se cumpre, irmãos, por causa da rebeldia desse povo e não cumpri-la, em não atentar para ela. Do verso 17 a 20, aí nós temos o maior trecho, né, um trecho grande, perdão. A atalaia era a pessoa que ficava em cima. Quando tinha um quartel lá, um castelo, uma fortaleza, tinha uma torre, né? E ficava em cima para ver quem vinha de todos os lados. Tinha certamente mais de um atalaia, principalmente no caminho principal, ele está vendo um carro lá. E aí se mandava, é natural, que ó, é de paz ou não é de paz? Esse está vindo, o povo sírio vai me cercar aqui, sabendo que eu estou ferido, poderia ter vindo para me atingir, então mandava uma comitiva para saber, é de paz? Então o atalaia viu, falou, e o rei mandou essa primeira comitiva, um mensageiro, é de paz? Curioso que Jeú disse, que tem tu com a paz? Passa para trás de mim. Aqui no nosso português ele tem até uma espécie de rima, né? Provavelmente não acontece no hebraico. Então, novamente o atalaia diz, olha, ele não voltou, manda outra comitiva para saber se havia paz. Se é notícia de paz ou tem más notícias. E Jeú repete a mesma coisa, passa para trás de mim. Só que o atalaia conhecia a maneira de conduzir o carro de Jeú e disse, olha, a maneira de conduzir parece de Jeú, filho de Nis, porque guia furiosamente. Neste momento, então, Jorão resolve sair. Ele pede que prepare o seu carro, Acasias também vai com ele para descobrir. Só que quando chega lá, então a cena seguinte, ou melhor, o parágrafo seguinte, verso 21 a 26, Jorão e Acasias vão em carros diferentes e acham Jeú. Agora veja, irmãos, preste atenção aí no verso 21 a 26. Eles acham Jeú exatamente no campo de Nabote. Lembra de Nabote? Que é aquele homem que tinha uma vinha, um homem piedoso, temente a Deus, que Acabe veio de uma guerra e Deus levantou um profeta para dizer que ele seria punido. Ele fica lá meio depressivo, não quer comer. Jezabel, o que é que você tem? Porque ele queria a vinha de Nabote, que era junto de Jezreel, a vinha, para poder fazer lá uma horta. E Jezabel, não, aqui o Nabote não quer me vender a vinha dele. Rapaz, você é rei ou você é um cão, é um rato, sei lá como foi a expressão. O que é que você é? Espera aí que eu vou dar um jeito. E deu um jeito. Ela criou falsas testemunhas, mandou, e olha, veja que o comando vinha da rainha e os anciãos aceitavam isso. Ia fazer uma cena de acusação falsa contra Nabote, de que ele blasfemou contra o Senhor, para que ele fosse apedrejado. E a gente fica sabendo que não foi somente ele apedrejado, mas os seus descendentes, os seus filhos, todos foram mortos para que ninguém reivindicasse a vinha. E ela chega para Acabe e diz, olha, levanta, come e toma posse da vinha de Acabe. Então, olha que maldade. Olha as coisas como acontece, a providência de Deus, irmãos. Nada escapa à providência de Deus. Jeú está vindo em direção a Jezreel.
Jorão, depois de todos os mensageiros, ele sai para encontrar com Jeú. E quando encontra, é exatamente diante do campo de Nabote, a vinha. E ele pergunta: a paz, Jeú? Diz: que paz, enquanto tua mãe, ela traz prostituição, a idolatria, a perseguição. Então, ele fala claramente que não havia paz nenhuma. Feitiçarias e prostituição. Então, nesse momento, Jorão percebe que é traição e avisa Acasias: há traição, Acasias. E Acasias, como estava mais atrás, provavelmente conseguiu virar o carro e fugir. E Jeú estava focado no Jorão. E como ele virou o carro também, o carro aqui seria charrete, né? Seria a biga, talvez, alguma coisa parecida. Ele vira e quando tenta fugir, ele é exatamente ferido entre as espáduas, né? Entre os seus ombros, a flecha passa exatamente na linha do coração e sai no coração. Resultado, o cara já cai ali, apagado na mesma hora, né? Imagine a fúria que esse Jeú puxou o seu arco, entesou o seu arco, para que a flecha fizesse tal. Então, o juízo de Deus, na verdade, irmãos, assim como o pai dele foi ferido por uma flecha lançada ao acaso, e não foi ao acaso, foi ao acaso dos homens, mas não ao acaso de Deus. A flecha que matou Acabe passou por entre as brechas da sua armadura e feriu, e ele morreu. Mas a outra flecha, os dardos de Deus, irmãos, na sua vingança são juízos perfeitos. E ele atingiu Jeú, atingiu a Acasias. Nesse momento, então, veja o que é que diz o Jeú. Jeú, então, depois de que feriu, falou para Bidcar, o seu companheiro, capitão também. Disse para ele: Bidcar, joga este homem no campo de Acabe, no campo de Nabote. Porque Jeú e Bidcar foram testemunhas quando Acabe foi lá tomar posse. Ele foi tomar posse e ele levou 2 capitães, o Acabe. Neste momento chega Elias na vinha e diz: olha, você fez isso, vai acontecer isso e isso com você. Quem estava lá testemunhando? Jeú e Bidcar. E ele pega Bidcar e diz: joga, nós somos testemunhas da sentença do Senhor. Ele viu a maldade contra os filhos de Nabote e contra Nabote. Joga esse homem no campo de Nabote segundo a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é para deixar a gente atento. Ela vai cumprir, irmãos. Para o nosso bem ou para o nosso mal, ela vai se cumprir. Encerro essa cena dizendo, verso 27 a 29. Acasias foge, ele tem tempo, né, de fugir, porque Jeú está lá olhando, lutando, está focado em Jorão. Ele tem um tempo de fugir, mas a perseguição que é feita alcança o próprio Acasias e ele também morre. E ele tem um sepultamento digno, porque é filho de Josafá. Porque ele é filho de Josafá, mesmo com toda a impiedade da casa de Acabe, de Jezabel, que influenciou, de Atalia, que é a mulher dele. Por ser filho de Josafá, Deus ainda teve consideração e ele vai ter um enterro digno em Jerusalém. E ele começou a reinar no 12º. Encerro esse ponto dizendo, irmãos, é preciso que temamos o cumprimento da palavra de Deus. Ela vai se cumprir, a nosso favor ou contra nós. E a única forma de escapar do juízo da palavra de Deus, irmãos, é estarmos em Jesus Cristo. Estarmos firmados na misericórdia do Senhor. Todos nós merecemos as setas agudas de Deus, inflamadas de Deus contra nós. Só não nos alcança se estivermos arrependidos e amparados em Cristo Jesus, para que o juízo dele não nos alcance. A gente sabe que a gente continua ainda falhando, mentindo, prometendo e não cumprindo. Mas como crente arrependido, a misericórdia e a graça de Deus nos alcança. Essa é uma palavra, eu não quero atemorizar ninguém, mas dizer, é importante que estejamos amparados em Cristo, para que o juízo da palavra de Deus não nos alcance ferozmente. E por último, irmãos, a última cena, eu vou pedir que você também leia comigo, é uma cena menor, é curta, é a menor, do versos 30 a 37. Leamos na finalização desse sermão. Eu lerei os pares e vocês os ímpares. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou
e em volta dos olhos, e enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Então, irmãos, acredite na palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, pois ela já havia anunciado antecipadamente, há muitos anos atrás, dando tempo a Jezabel de se arrepender, a sua morte. A palavra de Deus havia anunciado a morte de Jezabel. Agora se cumpre. Do versos 30 ao 37, nós temos aí Jeú indo para Jezreel, porque veja, o Jorão tinha saído de Jezreel, ele estava se recuperando, se convalescendo da doença, do ferimento. Ele ainda consegue ir encontrar-se com Jeú e é morto por Jeú. Agora, Jeú tem uma outra incumbência até maior do que de matar o rei. Era a rainha que comandava, ainda estava no comando. Ainda estava fazendo prostituições e feitiçarias. E é curioso como ela chega lá. Né? Ele chega lá, ela se põe em cima, certamente no andar, não sabemos que andar, numa janela. Ela pinta os olhos e ela arruma a cabeça, a cabeleira. Talvez uma ideia de poder, de tentar amedrontar e também da vaidade, né, das suas prostituições, certamente convenceu muita gente com esse aspecto de aparência de prostituição. Muita gente caiu no seu engodo, na sua fala, na sua prostituição. Só que ela também usa de um sarcasmo terrível. Ela diz, já vens, deixa-me repetir a expressão exata. Teve paz, Zinri, que matou ao seu senhor? Ela usa um argumento histórico, porque Zinri foi alguém que ele conspirou contra Elão, que era filho de Baasa, e Zinri matou toda a casa de Baasa. E ele reinou apenas 7 dias. Prestem atenção nisso, 7 dias, Zinri. E Onri, o comandante, porque Zinri era capitão dos carros de Israel. E Onri era o general de todo o exército. Então, quando Zinri matou o Elão, filho de Baasa, e matou a sua descendência, Onri, sabendo disso, também se levantou para brigar, o capitão com o general. E o Onri venceu. E o Onri é exatamente o pai de Acabe. O pai de Acabe. E aí, foi, aliás, um grande político, teve grandes desenvolvimento político, grandes melhorias políticas para Israel, para Samaria. Mas aí ela está citando esse fato. Teve paz, Zinri, contra teu senhor? Ela já sabia que Jorão tinha matado o seu rei, que era seu filho. E uma certa postura de tentar inibir, né? E ele olha para os eunucos que estão do lado dela. Lembra que homens castrados, os eunucos eram homens castrados que estavam ali para servi-la. E pergunta: quem é comigo? E insiste: quem? E aí os eunucos que devia estar olhou para ele, então já mostrando um sinal de que estava disposto a obedecê-lo. E ele pediu que lançasse ela de cima a baixo, e eles o fizeram. Eu vou evitar detalhes, porque vocês já leram, a cena é grotesca, né? É sanguinolenta, então vamos deixar os detalhes. E ele ainda
atropela, uma linguagem mais suave, né? E aí ele vai, certamente toda essa luta, veja que de Ramote Gileade até Jezreel é muito chão. Ele tem que atravessar o Jordão. Ramote Gileade é do outro lado do Jordão, é da além do Jordão. Seria hoje o que é a Cisjordânia, ou melhor, a Transjordânia, ou Jordão, ou Jordânia, o país Jordânia. Então, ele teve que atravessar muitos quilômetros e vai até lá. E chega, tem uma luta, persegue Acasias, persegue Jeú, persegue Jorão. Está cansado. Ele não teve esforço para matar Jezabel, praticamente. Não teve esforço físico. Mas ele, então, entra e come, se alimenta, e depois de um tempo ele lembra que ela é filha de rei. Diz, olha, enterra essa maldita, usa uma palavra muito forte, enterra, porque ela é filha de rei. De fato, há uma consideração ao gênero dela, né, feminino, ao respeito à sua postura de rainha, ele era acostumado a servir, então só que ele tem a notícia, olha, não sobrou nada, só o crânio, partes da mão e parte dos pés, porque tudo foi comido pelos cachorros. Gente, é de uma crueldade, assim, é de um juízo grande, mesmo que o juízo aqui não é o juízo definitivo, o juízo eterno é o juízo definitivo, mas dá para ver que essa mulher está recebendo a sua paga, ter matado tantos profetas, tantos servos do Senhor. E é essa a expressão que Jeú faz. Ele diz, olha, está se cumprindo a palavra de Deus. Ela matou o servo do Senhor. Ele lembra então da palavra de Elias, que cães comerão a carne de Jezabel. E o que sobrou dela serviria apenas como esterco. Ela não seria reconhecida. Absolutamente nada. Só serviria como esterco. Não teria enterro glorioso. Eu peço atenção a vocês para essa última fala de Mateu Henriques. Por favor, preste atenção. Quando mimarmos o nosso corpo e utilizarmos deliciosamente, pensemos quão vis eles são, e que em breve serão um banquete para os vermes sobre a terra, ou para os animais em cima da terra. Aqui, é claro que o Mateu Henriques não está aqui enfatizando a questão do cuidado com o corpo, e o desfrute do corpo, a gente tem. Mas tenha muito cuidado quando isso se torna um ídolo para você. Quando isso é um Deus para você, a sua vida neste mundo, o seu corpo. E tem tanta gente aí que gasta fortuna para poder rejuvenescer externamente, né? Internamente não rejuvenesce, você continua carcomido, indo para a morte. Então a sua esperança, a nossa esperança não pode ser neste mundo. A ciência não vai dar para você vitalidade, uma vida longa. A única forma de termos vitalidade, vida longa e vida com abundância é em Cristo Jesus, que nos promete vida eterna, irmãos. Sem contar que, muitas vezes, o caminho da piedade, o caminho do temor a Deus, nos leva a uma vida longa aqui. A própria palavra de Deus nos diz que aqueles que cumprem o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Deus, de fato, nos dá boa vida aqui quando obedecemos. Mas o caminho da impiedade, dessa glória aparente das pessoas de quererem a corte, de quererem o status social aparente, isso é tolice, vai passar, vai ser tudo comido por vermes. E a gente precisa, de fato, se voltar para Deus, que promete para nós vida longa e vida eterna. Veja, irmãos, eu encerro dizendo que a palavra de Deus se cumpre, irmãos, em juízo aqui. É duro, é difícil até mencionar as cenas aqui. Elas são muito gráficas, né? São muito dramáticas. Quase que a gente está vendo aí esses jornais sensacionalistas. Mas aqui é em cumprimento do juízo da palavra de Deus, de gente que não quer obedecer a palavra de Deus, gente que teima e ir contra a palavra de Deus, tendo tanta oportunidade como teve Acabe, Jezabel, Jorão, Acasias, mas se rebela contra o Senhor. E a palavra do Senhor não resta outra coisa senão juízo. Nós falamos sobre o início, sobre políticos. Há muita maldade em nosso meio. Talvez a morte também, mas há muita maldade
com mortes indiretas, com políticos que deveriam usar o dinheiro corretamente. Por que há tanta vitalidade para disputar cargos políticos? Porque, infelizmente, irmãos, o glamour, o dinheiro, é o incentivo dessas pessoas. Não há uma disposição altruísta de servir ao próximo. Há uma disposição gananciosa em querer usar o dinheiro do povo, não para o povo, mas para si, para a glória pessoal. Cargos políticos, cargos públicos são leiloados aí entre os partidos que convencem o povo que vão ajudar, mas não vão ajudar, eles vão somente corromper. E é triste, a gente parece que isso, meu Deus, não para. Eu mesmo estou bastante desanimado, quase estou sem saber muito sobre política municipal. Realmente não sei, não acompanhei como está a política municipal, por causa da tristeza que é. Mas eu tenho um alento muito grande. O alento de que todos os que usaram injustamente, erradamente, indevidamente o seu cargo político, terão a sua paga diante de Deus, se não aqui, na eternidade. E eu espero, e devemos orar por eles para que se arrependam. Somos instados a orar pelos políticos, para que usem devidamente. Usem devidamente os seus cargos para o bem do povo, e não para a ganância pessoal. Mas se não fizerem, receberão o justo juízo de Deus. Deus dará paga àqueles que usam erradamente o seu cargo político. E também pense em você. Não brinque com palavras, não brinque com promessas. Devemos ser pessoas de palavras certas. O sim seja sim, o não seja não. É fácil acusar os políticos porque, de fato, são corruptos. Muitos são corruptos, com exceções. Mas e nós? Nós estamos dispostos a cumprir a palavra do Senhor, estamos dispostos a ser servo que obedece à palavra de Deus, que teme a Deus obedecendo a sua palavra e treme a um Deus que cumpre a sua palavra. Precisamos temer e tremer esse Deus. Temer obedecendo e tremer por quem Deus é. A palavra dele não volta vazia, vai cumprir para o nosso bem ou para o nosso mal. Que possamos obedecê-lo. Eu quero então terminar com 3 aplicações bem rápidas. Primeiro, você já experimentou que a palavra de Deus nunca falha em sua vida? Eu espero que você tenha experimentado. Experimentado para se firmar cada vez mais nela. Segundo, veja, eu enfatizei isso, só vou repetir mais uma vez. A palavra de Deus vai se cumprir, irmãos, para o nosso bem ou para o nosso mal. Para o nosso bem, se estivermos amparados em Cristo Jesus, confessando os nossos pecados, não porque somos bonzinhos, mas pelos méritos de Cristo seremos beneficiados. E por último, conheça a palavra de Deus, irmãos. A única forma de você não se insurgir contra Deus e contra a sua palavra é conhecendo. Eu vou usar aqui o exemplo de Lindinalva. Ela disse, pastor, não tem crente que possa ser crente sem ler a palavra, né? Tem que ler a palavra, irmãos. Então você acha que vai ser isento por não... Eu não sabia que Deus tinha dito isso. Você não está isento de culpa por não saber da palavra. Você deve conhecer a palavra de Deus. Errais não conhecendo a palavra e o poder de Deus. Jesus diz, examinai as escrituras, porque elas falam dele mesmo. E falam da nossa salvação. A gente não pode deixar de examinar a palavra. Então, crente que está... Eu sinceramente digo para você, se você está conhecendo a palavra apenas pelo que nós pregamos aqui, o seu conhecimento da palavra é pífio, irmãos. Perdão da palavra. É muito pequeno. Medite na palavra todos os dias, faça o culto familiar para que a sua família conheça e tema a palavra de Deus e prove da palavra de Deus. E claro, escute boas pregações acerca da palavra de Deus, para que a gente tenha o temor e o tremor a esse Deus da palavra. Oremos. Obrigado, meu Deus, por tua palavra. Obrigado por textos como esses, difíceis, porque é uma cena muitas vezes chocante, de crueldade, de sangue derramado, de justiça sendo feita. Mas o que devemos focar principalmente é que tua palavra é verdadeira, Senhor. Nós devemos acreditar nela, ela vai se cumprir. E o Senhor quer que ela se cumpra para o nosso bem, não para o nosso juízo. E por isso queremos amparar em Ti para o nosso bem, Senhor. Em Cristo Jesus, queremos viver no temor e no tremor do Senhor. Fica conosco, nos ajude a obedecer a Tua palavra, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.